Pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje sobre a questão da angústia moral, né? E eu gostaria, de começar esse episódio de hoje compartilhando, reflexões, experiências. Eu gostaria, de falar hoje sobre a questão, do sofrimento ético, moral intenso, ao ser forçado, a agir contra esses valores em ambientes corporativos ou sociais, né? E talvez, você não compreenda o problema que é, se ver forçado a agir contra os seus próprios valores. Mas eu gostaria, de contar uma história de mais de 20 anos atrás. E no começo, da informática no Brasil, não existia meio muito, como importar software e hardware de forma legal. E a lei, estava equivocada, e anacrônica. Tanto que depois, eles voltaram atrás e modificaram, essa lei, Mas existia, nessa época, mercado inercial, de pirataria e contrabando, E apesar, de eu particularmente não simpatizar, com práticas de empresas como a Microsoft, eu via, como algo contra meus próprios valores a utilização da pirataria, E como no passado, a pirataria e o contrabando é normal, existia, um mercado que as coisas se mantinham como no passado, porque as pessoas elas estavam acostumadas a fazer dessa forma. E eu trabalhei, um curto período com questão de manutenção de computadores, e nessa época, você meramente não ia conseguir serviço se você fosse exigir de todas as pessoas software original. Nesse sentido, nessa época, meu pai ele sempre procurou ser mais correto, e logo depois que legalizaram a compra de software aqui no Brasil, ele fez questão, de comprar o Windows e o Office original, Mas, na prática, nessa época, era difícil, mudar a mentalidade do povo. A maior parte das pessoas usava mesmo, o software pirata e não tinha muito, o que fazer, E nessa época, certamente a polícia tinha muito mais o que fazer do que eventualmente ir atrás, de piratas e muambeiros, E em algumas chamadas, de suporte, era difícil, a experiência de ser instruído a cobrar por software pirata, E nessa época, o meu chefe basicamente instruía a cobrar para instalar antivírus piratão mesmo, E era uma licença relativamente cara, na época. E isso para mim, sempre foi uma angústia moral, muito grande, porque eu via, a situação do ângulo de várias partes, Eu compreendia, o lado do fabricante do software, que basicamente tinha um serviço legítimo e tinha todo o direito, de cobrar por isso. Mas também eu vi o lado, de muita gente pobre, de baixo poder aquisitivo, que se não fosse pela pirataria, nessa época, seria excluído e não ia conseguir acesso, sequer a usar um computador. E aliás, existiram até ONGs, que sem grana, para bancar esses softwares caros, terminou se usando, de pirataria, E isso era para mim, um grande incômodo, porque os dois lados, eles têm boas razões, igualmente justas, Se uma empresa, de software ela não cobrar, ela pode, deixar de existir. No entanto, se uma empresa pobre, uma ONG pobre, não gerenciar, bem os seus recursos, ela também, pode deixar de existir. Então, eu estou basicamente falando de ameaças existenciais para os dois lados, E dessa forma, uma pessoa superdotada, às vezes, ela tem angústias morais incompreensíveis, às demais pessoas, E aí a pessoa ora oscila, para um lado, ora oscila para o outro, E por vezes, compartilhar, quando a pessoa, compartilha essa angústia com outras pessoas, muitas pessoas simplesmente não entendem, Porque o que todo mundo fazia, o normal, era piratear tudo e comprar moamba mesmo, Ninguém estava nem aí para nada, E mais tarde também vai existir também, para mim, na minha experiência, a angústia moral com relação, a obedecer cegamente ao Estado, com a consciência, a devida consciência do mau gasto público no Brasil, vindo, aquela sensação de estar se sentindo comparsa, de tudo que é errado, ao necessitar pagar impostos involuntariamente, Eu gostaria só, de terminar esse episódio destacando que nos dias de hoje, o software pirata é algo especialmente perigoso do ponto de vista da segurança. E vários grupos de crackers, usam da pirataria como ponte, para toda sorte de golpes. Enfim, falei muito hoje, mas se você se pega, refletindo muito
sobre a questão do certo, o errado, a própria conduta, é possível, né, que você seja um superdotado. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.